Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão. Ora, o Elton Bacarim, da Rural Bios Leilões, lembrando aqui que amanhã nós teremos um leilão de gado de corte lá na Sociedade Rural de Apucarana. Aliás, esses eventos são tradicionais da Rural Bios lá em Apucarana, sempre com muito sucesso. Você que é pecuarista, que é da área, vai encontrar qualidade e também confraternização com outros pecuaristas de Apucarana e de toda a região. Aproveite a partir das 20 horas, lá na Sociedade Rural de Apucarana. Amanhã também é um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. E você pode almoçar ou jantar no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Gin-Gin, então avisa logo a galera. Gin-Gin, sabor aqui não tem fim. Gin-Gin, cardápio recheado te espera. Gin-Gin, que delícia é comer na Gin-Gin. Gin-Gin, seu momento de sabor. E agora vamos conversar com a advogada Ludmila Sarita Rodrigues Simões, sócia do escritório Rodrigues Simões Advogados Associados, especialista em direito processual civil e que sempre que vem ao programa vem com temas interessantes que você que está em casa muitas vezes tem uma série de dúvidas, inclusive tem opiniões que não batem com o que a lei diz, né? E por isso é uma boa você prestar atenção. E o tema de hoje, então, é um tema que com a quantidade exorbitante de divórcio que nós estamos tendo, né? É um tema que cada vez mais gente passa por essa questão. Nós estamos falando da guarda compartilhada. É sobre isso que nós vamos conversar com a advogada Ludmila Sarita Rodrigues Simões. Boa noite, doutora Ludmila, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Marcelo. Antes de mais nada, não é só um tipo de... A gente fala de guarda compartilhada, mas não tem só um tipo de guarda, né? Quais são os tipos de guarda de menor existentes no nosso ordenamento jurídico, doutora Ludmila? É interessante a gente iniciar essa conversa, esse bate-papo, dispondo realmente sobre isso que você falou, né? Hoje, o direito de família é um dos ramos do direito que mais evoluem no Brasil e no mundo, porque realmente o padrão de família mudou, né? Nós temos famílias com 2 pais, com 2 mães, pais separados. Então, a gente realmente precisa. E realmente, em 2014, veio regulamentar a guarda compartilhada. Nós temos qual tipo de guarda? Compartilhada, em que tanto o pai quanto a mãe têm responsabilidades e direitos sobre o filho. E temos a guarda unilateral também, que um dos genitores se responsabilizam sobre as questões do filho, mas o outro genitor também pode supervisionar tudo que está acontecendo com seu filho também. Ele não é excluído? Não, ele não é totalmente excluído. Caso não haja acordo entre os pais sobre o tipo de guarda, doutora Ludmila, como que a guarda é decidida? Então, hoje, a partir da Lei 13.058 de 2014, a regra é a guarda compartilhada. Porque é bom para o crescimento da criança o convívio dos pais. E o que essa guarda compartilhada proporciona? Não é que o filho, não é uma guarda alternada, uma semana o filho fica na casa do pai, uma semana na mãe, não. As decisões sobre a vida do filho vão ser tomadas pelos 2 pais, tanto pelo pai quanto pela mãe. Né? Então, se o filho vai mudar de cidade, o pai e a mãe têm que aceitar, escola, atividades extracurriculares. Então, essa que é a principal diferença. E geralmente o que acontece? Às vezes os pais se separam, Marcelo, eles entram numa briga ferrenha e não... Um litígio. Um litígio e não aceitam. Então, o juiz vai observar a capacidade ali em gerir a educação de cada pai. Se ele vê que ambos os cônjuges, ambos os pais têm capacidade para cuidar do seu filho, ele determina a guarda compartilhada, que hoje é a primeira, né? Ela é excluída em último caso. Caso ele veja que um dos pais não tem essa condição, daí ele determina a guarda unilateral. Entendi.
Então é isso que muita gente confunde, né? Acha que não, que fica 3 dias em um lugar, só isso. Não, né? não. E é importante para a criança ela ter, na verdade, um lar, né? Um ponto de referência. E isso, mesmo com a guarda compartilhada, é determinado. Ah, tudo determinado. Tudo determinado. No caso da moradia, a moradia é revezada ou não? Não, ela não pode ser confundida com a guarda alternada. No início, quando, em 2014, ela foi determinada, até houve uma confusão no Poder Judiciário. Então, uma semana fica com o pai, uma semana com a mãe. Não, a criança tem que ter a rotina. A criança tem que ter a sua casa, as suas coisas. Então, na verdade, fica pré-estabelecido onde vai ser a moradia da criança, mas as decisões sobre a vida da criança é um diálogo entre o pai e a mãe. Entendi. E a pensão alimentícia, nos casos de guarda compartilhada? Então, muita gente acha que por ser guarda compartilhada, um dos cônjuges se exime de pagar a pensão alimentícia. Não funciona assim. Porque, como eu disse, a guarda compartilhada não pode ser confundida com guarda alternada. Então, a criança tem seus custos, tem a escola, atividades extracurriculares, roupa, alimentação. Então, o que acontece? Tem sim a obrigação, tanto na guarda unilateral como na compartilhada, o pagamento de uma pensão alimentícia que também é determinada pelo juiz. E a pensão alimentícia paga quem tem a condição financeira melhor, é isso? Geralmente paga quem fica mais tempo com a criança, né? Vai receber quem fica mais tempo com a criança. Então, o cônjuge que pega nos finais de semana, busca na escola 2, 3 dias, mas a criança convive. E hoje a gente sabe, né, Marcelo? A nossa vida é feita de contrato. Então, você vai numa escola particular, você tem que dar seu CPF para fazer o seu contrato. Então, por exemplo, fica com a mãe, a responsável pelo pagamento da mensalidade da escola é a mãe, né? Então, por mais que seja essa guarda compartilhada, o pai vai ter que pagar sim, independentemente da sua situação financeira. O que vai influenciar na sua situação financeira? O valor a ser pago de pensão. Essa é a questão. Uhum. Dá muita briga esse negócio da guarda compartilhada ou não? Olha, ou Marcelo, os pais estão entrando em acordo por conta da lei? Então, na verdade, o que eu observo hoje? Depende muito da maturidade do relacionamento do casal. Eu já estive presente em audiências que o casal tranquilamente aceitou a guarda compartilhada, em outras que o pai abriu mão da guarda compartilhada e deu a guarda unilateral para a mãe. Então depende muito do interesse de cada um. Agora, quando realmente os pais terminam um relacionamento com problemas de relacionamento entre eles, dá uma certa discussão na questão da guarda e não sai o acordo na conciliação. Daí tem todo o trâmite processual. Enquanto isso, a criança fica como? Ela fica na moradia dela, né? Onde ela já morava. Onde ela já morava e tendo o dia a dia. Porque, na verdade, a gente não pode pensar... Isso que eu não entendo, na verdade. Os pais, eles têm que se colocar no lugar de uma criança, né? Ela não tem a maturidade para entender aquela situação. E eles, por mais problemas que eles tenham de relacionamento, eles têm que ver o melhor para o filho deles. É verdade. Então, na verdade... Eu tento falar isso para alguns clientes, mas tem casais se separando com 22, 23 anos, casam, ficam por causa de filho, fica 6 meses casados e separam. Então não tem como a gente determinar, mas é nisso que a gente tem que pensar, no bem-estar da criança. Agora, como você falou a questão da guarda unilateral, por exemplo, para o juiz determinar que não tem a guarda compartilhada, por exemplo, um homem que agride a esposa, quando separa, normalmente o juiz não vai dar a guarda compartilhada ou não? Não, o juiz analisa todas essas questões, tá? Então, o que o juiz vai ver? A capacidade em gerir a educação da criança e o bem-estar. Se o pai já tem um histórico de agressão, a probabilidade de conceder a guarda unilateral para a mãe é alta, né? Então, o que o juiz visualiza? O bem-estar da criança.
por mais que às vezes a mãe queira muito, às vezes o juiz vê também que quem tem condições de gerir tudo isso são os pais, é o pai. Então ele pode proporcionar, não é, a regra geralmente é mãe, né, Marcelo? É isso que eu ia te Mas perguntar. isso pode acontecer. Pelo menos no passado, a maioria de quem filho o casal separou, com quem está o filho? Está com a mãe. Normalmente no passado era isso, né? Sim, mas daí o que eu não sei se você já escutou esse termo, é muito utilizado hoje, é a questão da alienação parental. Foi até um dos motivos da questão da guarda compartilhada. Por quê? Porque às vezes a mãe, com aquele rancor do cônjuge, ele acabava denegrindo a imagem do pai para o filho, né? E isso, na verdade, não vai fazer bem para o desenvolvimento da criança. Então, o que a guarda compartilhada a criança vai conseguir visualizar? O bom relacionamento dos pais, independentemente deles estarem morando sobre o mesmo teto. É que às vezes também o casal tem que decidir a partilha de bens e ao mesmo tempo a guarda da criança. Dos filhos. Deve dar mais briga ainda, né, doutora? Eu estou dizendo, quando não há entendimento, né? Porque são duas coisas que mexem com posse, aí, vamos dizer assim. Muito. Então, na verdade, a nossa intervenção como advogado e juízes também é muito maior, porque às vezes o casal chega em pé de guerra e você primeiro faz a reunião com um, depois faz a reunião com o outro cônjuge, e na verdade você tem que tentar a conciliação de forma menos dolorosa, tanto para o casal quanto para os filhos. Doutora, isso é um dos papéis do advogado. Não é brincadeira. Você prestou atenção no que é guarda compartilhada, né? Para não confundir depois. Você que está em casa. Doutora Ludmila Sarita Rodrigues Simões, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Grande abraço, bom trabalho lá. Obrigada, Marcelo. Bom trabalho. Ok, já a gente volta com o programa Militão e Militão. Você sabe qual é a loja plus size mais completa do sul do país? É Julie Modas. Elegância em tamanhos grandes femininos e masculinos e roupas para gestantes. Na Julie Modas você encontra produtos de qualidade, excelente atendimento e os melhores preços. E o que é melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. Julie Modas Elegância sem medida. Na João Cândido 184, pertinho do Calçadão, em Londrina. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. Olha, o Adilson Silva vai colocar no ar uma foto de mais de 20 anos atrás, exatamente, que é quando eu, o cinegrafista Alceu Nascimento, a Raquel Rodrigues, repórter, hoje da CBN, né, na época do SBT, o Renan Júnior,
hoje na RPC, e o Rony Oliveira, hoje na UniTV. Na época eles eram da Tarobá, os dois. Este grupo aqui nessa foto estava na Itália, nas comemorações da Semana Brasileira em Módena. Módena é a cidade co-irmã de Londrina. E houve uma grande delegação daqui que foi para lá, inclusive com a imprensa presente para registrar tudo. Uma das regiões mais ricas da Itália, onde uma pequena propriedade agrícola totalmente mecanizada, que fabrica queijo parmesão, por exemplo, fatura 1 milhão de euros por ano. Uma coisa de louco. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I am Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Let's go! Primeiro, vamos aprender a falar os números igual os nativos. E eu tenho uma dica bem rápida que vai fazer toda a diferença. Vamos começar pelos anos. 1999, em inglês, nós separamos em 2 dezenas e falamos 1999 ou 1999. O ano de 1977, nós falamos 1977, 1977. 2010, 2010. 2016, 2016 e etc. Nos números de telefone, o número do quarto do hotel, por exemplo, ao invés de falar 0, você use O. Por exemplo, os números fixos em Londres começam com 0207 e os celulares 078, 079 ou 077. Essa é uma outra dica. 2 números iguais seguindo pode usar double. 3 números, triple. Por isso que o James Bond chama 007. 077 888 65520. O número free começa com 0800. E para falar o número do quarto, we are in room 208. Falando sobre a distância ou dinheiro, pode usar a letra K de quilo para falar 1000. Por exemplo, uma corrida de 5 km pode falar um 5K run. Ou se você fala I make 40K, significa que eu ganho 40 mil por ano. Também, se alguém fala 1500, significa 15 vezes 100, que é 1500. 1200 é 1200. 1800, 1800. 2100, 2100. 2500, 2500. Talvez pareça um pouco diferente, mas é assim que nós falamos. Então fique à vontade de usar os números desse jeito. See you next time. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Aqui no programa de hoje, o nosso convidado é o professor, palestrante e consultor especialista em gestão de escritórios de advocacia, Adnilson Hipólito. Boa noite, Adnilson. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem. O Adnilson traz uma notícia para o programa hoje muito interessante. Uma pós-graduação inédita no Brasil, MBA em Planejamento e Gestão de Escritórios de Advocacia. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia e por que surgiu. Marcelo, esse MBA, essa pós-graduação, ela nasceu oriunda dessa transformação que a advocacia nacional vem vivendo nos últimos anos, né? Essa transformação no que tange o assunto da gestão, da administração, a profissionalização dos serviços de um escritório de advogados, da profissionalização desses advogados na maneira de lidar, de tratar os seus clientes, de se comunicar com os seus clientes, de gerir pessoas, de gerar sustentabilidade para o seu escritório de advocacia, ainda que pequeno. Então, em conjunto com a ESA, com a diretoria da ESA Goiás, nasceu essa ideia e hoje ela é realidade, né? A pós-graduação em Planejamento e Gestão de Escritório de Advocacia. Para você ter uma ideia, o corpo docente dessa pós-graduação são consultores, são advogados no mercado que trabalham e, na prática, vivem essas problemáticas, encontram essas soluções. Então, muita experiência, muita vivência prática para a sala de aula, onde esses alunos advogados e advogadas poderão desfrutar na prática conhecimentos, modelos, ferramentas que vão auxiliar realmente no desenvolvimento dos seus escritórios. Repito,
Ainda que um escritório pequeno, esse advogado iniciante, esse advogado começando na advocacia e precisando, sim, se desenvolver com relação ao planejamento, ele terá essa grande oportunidade. Que maravilha, é isso que eu ia te perguntar. Como é que o jovem advogado ele pode aproveitar uma pós-graduação como essa? Marcelo, veja bem, são 20 disciplinas. Nós temos aí, por exemplo, disciplina de relacionamento do escritório com a imprensa. Ou seja, você olha uma capa de jornal hoje, independente do estado, você tem ali cerca de 50% a 60% de notícias jurídicas. É verdade. Não é verdade? Como é que esse escritório, esse advogado pode usufruir, pode interpretar, pode trazer informação para a sociedade nesse sentido? Nós também temos aí, dentre essas 20 disciplinas, a disciplina de liderança na advocacia. O advogado hoje, o sócio no escritório, mesmo esse iniciante, ele precisa desenvolver essa competência de liderança, né? São decisões que são tomadas todos os dias, de todos os portes, dentro do escritório, para o avanço do escritório, para o futuro do escritório, na negociação com o cliente, no desenvolvimento de uma tese, enfim. Uma matéria que é novidade na advocacia, está se desenvolvendo, é a jurimetria. Jurimetria? Jurimetria. Do que se trata? A jurimetria, ela traz um estudo, ela traz indicadores, KPIs, ela traz um mapa estratégico de como é o comportamento, o perfil das decisões no judiciário, das decisões de juízes de determinadas varas, quais são os reflexos dessas decisões, o que isso reflete ou impacta na demanda do cliente lá no escritório. Então, o escritório e esses advogados, diante de uma informação como essa, pode se planejar e pode se organizar melhor ainda na capacitação, na interlocução da sua equipe com os seus clientes. Muito interessante, hein? Fala um pouco do corpo docente desse curso. O Adnilson é o coordenador do curso, é isso? Sim, eu sou o coordenador desse curso, dessa pós-graduação. O corpo docente, nós temos aí consultores, por exemplo, Lara Sellen, consultora renomada e conferencista no Brasil e nos Estados Unidos. Nós temos aí o Rodrigo Bertozzi, também muito reconhecido, Fábio Flow, o Wellington Moreira, enfim, Dr. Rafael Lara Martins, uma equipe muito competente e com muito conhecimento prático para trazer para esses advogados no estado de Goiás. Interessante, hein? Começa quando essa primeira turma do curso MBA Planejamento e Gestão de Escritório de Advocacia? As inscrições já estão abertas, direto na ESA Goiás. O início, a previsão é para agosto, e é só quem tiver interesse no Brasil todo, não só para os advogados do estado de Goiás, mas para quem tiver interesse, entrar diretamente em contato com a ESA em Goiás. Muito interessante. 480 horas, não é? É inédita. São 480 horas presenciais, um módulo por mês, onde não ao final, mas meados de 2018, teremos um módulo internacional. A única pós-graduação em Planejamento e Gestão de Escritório de Advocacia no Brasil, com um módulo internacional exclusivo na ALA, em Washington, D.C., que é a Association Legal of Administrators, uma das maiores instituições de gestão de escritório de advocacia do mundo. Até porque muitos advogados brasileiros hoje atuam no mundo, né? Não é verdade? Sim, atuam no mundo e a informação, o conhecimento, a estratégia, esse ponto da gestão que se desenvolve aqui no Brasil, a gente absorve dos norte-americanos sempre, né? Agora, é notório, e muita gente em casa pode, inclusive, não ter ideia, mas muitos escritórios de advocacia são empresas, não é? Muitos já são empresas, já tem gestão de empresa. E muitos que não são, é porque o advogado titular lá ainda não percebeu, mas deveria funcionar como uma empresa, não é? Exato. Essa conscientização, ela está demorando um pouquinho, mas está chegando, né? Na advocacia. A conscientização desse advogado em lidar com o seu escritório como uma empresa. Olhar ali todo o ambiente interno,
o ambiente externo, quais são as necessidades de crescimento, de desenvolvimento, se capacitar, buscar informação, olhar para esse novo. Não pode, a advocacia não pode ficar de fora desse ambiente digital, né? É verdade. Essa inovação, e isso é fundamental para que ele se desenvolva para o futuro. E, Marcelo, o que garantiu o sucesso de um escritório nos últimos 10, 15 anos, pode não garantir nos próximos 10, 15 anos. Porque tudo muda, é isso? Tudo muda. Essa é a única certeza que temos. Tem alguns, inclusive, que vinham de um modelo dos anos 70, dos anos 80, né? E seus titulares hoje já estão até se aposentando, vem aí a sucessão, né? Vem aí a sucessão, então isso se torna relevante. É impressionante. O Adnilson já publicou livro, tudo, e percorre o Brasil, não só com consultoria, como com palestras, né, Adnilson? Sim, temos uma atuação muito forte em palestras em todo o Brasil, em cursos, agora em sala de aula com essa pós-graduação. Você, além de ser o coordenador, você também será professor no MBA? Também. Além de coordenar o MBA, serei professor. Opa, interessante, né? 20 disciplinas, hein? Inclusive contabilidade, gestão financeira, gestão de contrato, né? Outra questão que é complexa, porque os advogados têm um monte de associado hoje em dia, né? Os escritórios de médio e grande porte, né? Tem. E é um tema que é muito debatido no Brasil, inclusive dentro da sociedade de advogados, escritórios de advocacia, a relação dos advogados associados com a sociedade de advogados, com o escritório de advocacia, né? A forma de contratação, não só dos advogados, que é um assunto importante, mas também a forma de contratação com os clientes, né? Então, é uma das disciplinas aí que está sendo bastante também procurada e falada. Adnilson Hipólito, muito obrigado, sucesso lá em Goiás, mesmo você que é de Londrina, da região, se tiver oportunidade, se inscreva para fazer esse MBA e quem sabe no futuro, né, essa instituição, uma instituição daqui também, abra também um MBA nessa, né, aqui em Londrina. Sonhar é bom, não é? Está começando por Goiânia, mas... Temos essa expectativa sim, com certeza. Grande abraço, Adnilson. Obrigado. Boa noite para todos.